Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais esta live, que vai se iniciar agora. E peço para você compartilhar também essa live, Manda o código da live, para seus amigos, até mesmo, principalmente se é um pastor, Você envia esse código para que ele possa assistir. Então, meus amados, eu peço que você se inscreva também nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim você venha assistir todos os vídeos, os que tem lá, e os que vão indo para lá, como vai esse hoje, lá para o YouTube. E assim você, a cada dia, você vai ficando mais fortalecido em graça, Porque essa graça, ela é libertadora. É uma graça libertadora, que liberta, nos faz crescer em graça, Então, se inscreva também, dê um like também nessa página no Facebook, Ed do Teclado, ou Ed Silva, também você pode encontrar no Facebook, como Ed Silva. Então vamos lá para a nossa ministração. E toda a nossa administração, ela tem um tema, Porque nós vamos se desbuçar, é assim que fala, em cima de um tema, Para que nós não venha se perder. Então nós escolhemos um tema e vamos se desbulhar nele. E o nosso tema de hoje é: Jesus de Nazaré não era cristão. É isso mesmo que você ouviu. Jesus de Nazaré não era cristão. Aí eu venho com uma pergunta já de início, Se Jesus de Nazaré não era cristão, e se eu vou seguir Jesus de Nazaré, eu vou ser um cristão? É lógico que não. Porque o que ele fazia não era algo cristão, era algo da lei. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir lei de Moisés. A lei que os judeus não puderam cumprir. Então foi essa a missão de Jesus de Nazaré. Cumprir a lei de Moisés que eles não puderam cumprir. Então, meus amados, isso é tão claro quando nós lemos o Evangelho de Cristo, nos deixa essa clareza tão profunda, que eu me fico a perguntar o porquê que a igreja não consegue entender isto, Para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia nas cartas dos Gálatas, aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude. Vê como está claro isso aqui, Vê como isso aqui está bem claro. E que as pessoas não conseguem entender. Vindo, porém, a plenitude, ou seja, o final, o resumo, o acabamento, que mais podemos dizer, se referir. Vindo a plenitude, para que você, se tem uma coisa que eu não gosto de deixar ninguém em dúvida, é sobre isso que eu prego, Por exemplo, eu estou construindo uma casa. Eu posso dizer que essa casa está na sua plenitude apenas na laje, no teto? Essa casa, ela não vai precisar de reembolso, de piso, de pintura, de elétrica? Vai. Então, enquanto essa casa não tiver
totalmente concluída, eu não posso dizer que a minha obra está na sua plenitude. Sejam todos bem-vindos a esta live. Então, meus amados, enquanto a minha obra não estiver na sua totalidade, eu não posso dizer que ela está na sua plenitude. E Cristo Jesus, né, na sua plenitude aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou. Então, às vezes, as pessoas gostam de falar que as escrituras sim, as escrituras sim, não pode, as escrituras não pode, Deus não pode anular as escrituras. Mas quem foi que falou que Deus anulou as escrituras? Porque as escrituras, apenas nas escrituras dizem que ela tinha um tempo, e o tempo era esse. Então, vindo da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, na chegada do Filho, claramente e diretamente, a lei teria que acabar. Porque era isso que estava escrito nas Escrituras. As Escrituras era o caminho para o Filho de Deus. E esse caminho chegou. Tanto é que era assim que eles conheciam Jesus. O caminho. O caminho chegou ou não chegou? Chegou. Uma vez o caminho tendo chegado, fim das Escrituras. Fim das Escrituras. É o que deixa bem claro aqui a palavra dele, né? O seu filho, nascido de mulher. Quando eu leio essas palavras, eu gosto de ir contemplando cada palavra, cada ponto da palavra, eu gosto de analisar, né? Para mim não ficar dúvida, a palavra ela não vem a deixar dúvida na minha mente. Então eu vou analisando a palavra. E a cada ponto diz aqui, ó, enviou seu filho nascido de mulher. Então se ele era nascido de mulher, ele era Deus ou não? Deus nascido de mulher? É possível isso? É que nem diz aquele cara lá do futebol, né? É possível, Arnaldo, isso? Não pode. Um Deus nascido de mulher. Então aqui já nos deixa claro que Jesus não era Deus. Né? Então está aqui. Nascido de mulher, nascido que? Sob a graça de Cristo. Não. Nascido sobre a lei. Então, se Jesus nasceu sobre a lei, ele não poderia ser cristão, porque Cristo só depois da cruz. Então, enquanto a sua jornada na terra, ele não era cristão. Cristo não era a carne, Cristo era o Espírito que estava nele. Uma vez o corpo morto, o Espírito ressuscita. Então, só a partir daí é que somos cristãos. Eu não posso dizer que se eu pratico o que Jesus de Nazaré praticava, eu não posso dizer que eu sou cristão, porque ele não praticava obras cristãs, ele praticava obras da lei. Não era cristão, era um judeu, nascido de mulher, não era cristão. Cristão, se eu dar mais uma pincelada, cristão está se falando de algo espiritual. Né? Judeu não podia ser cristão. Judeu é judeu. Então, por isso que ele diz que depois da cruz, finaria o que se chamava de judeu e o que se chamava de gentil. Passaríamos a ser o quê? Espiritualmente espíritos, né? Somente
algo espiritual, era que nós passamos a ser cristão, os espirituais. Então, hoje, os judeus na carne continuam sendo judeus e nós, gentios, continuamos na carne sendo gentios, mas no espírito nós somos cristãos. Infelizmente, eu lamento, é lamentável, a igreja não entender isso para que ela venha usufruir algo a mais de Cristo. Por conta disso, as pessoas, até que ela é de Deus, as pessoas muitos até que são de Deus, mas estão privados da sua herança, porque eles não foram resgatados da lei. Herança só depois da lei. Você está me entendendo, meus amados? Para você ver a importância de nós vivemos o Evangelho de Cristo. É o Evangelho, é somente o Evangelho que nos torna cristão, nos mostra que nós somos cristãos. Vamos continuar aqui. Nascido sobre a lei, 5, nós vamos ler até o 5, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então, Jesus de Nazaré, ele era um judeu, ele que pagou o preço, a dívida nossa. Uma vez paga a dívida, aí sim, só depois do pagamento, e eu vou explicar, só depois da morte, só depois da cruz, que nós somos cristãos. Para nós ser cristão, ele teve que pagar esse preço, e pagou. Resgatados estavam sobre a lei, e é muito bom também, eu analiso palavra por palavra, né? Quando Paulo, quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Paulo era o quem? Um judeu. Então Paulo está errado de dizer que resgatar os que estavam sobre a lei. Paulo estava sobre a lei? Estava. Paulo, ele estava, mesmo Paulo tendo recebido o Evangelho de Cristo para pregar, Paulo estava na transição da lei. Então, em muitos pontos da lei, ele era obrigado a cumprir. Em muitos pontos. Porque estava na transição da lei. Nós não, meus amados. Nós não vivemos em transição da lei. Nós vivemos em graça. Nascemos em graça. Nossos pais nos tiveram em graça. Então não tem meios nenhum para que nós não seja cristão, desde que nós vivamos o quê? O Evangelho de Cristo. Estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Só a adoção de filho só veio quando? Quando a lei acabou. Enquanto a lei sobrevivia, não tinha o quê? Cristão. Só o fim da lei. Isso nos deixa bem claro. Bem claro. Amém, meus amados? E para nós continuar, volta um pouco no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 8, no versículo do 1 ao 4. Ora, descendo ele, quem é esse ele? Jesus de Nazaré. Por isso que nós, na graça, não reconhecemos esses 4 primeiros evangelhos como o evangelho de Cristo. Porque esses 4 primeiros evangelhos, ele relata a vida de Jesus de Nazaré. Então isso aqui é a biografia. Esses 4 primeiros evangelhos são a biografia, né? A biografia de Jesus de Nazaré. Os 4 primeiros evangelhos não tratam após a morte.
trata da biografia, do tempo que ele andava nos desertos e do que ele praticava. E era obrigado a praticar, né? Ele nasceu na lei para cumprir lei. Mas nós não. Nós não nascemos na lei. Nós nascemos em graça. Não podemos cumprir lei, praticar lei. Cadê? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, né? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 4, nós vamos ler até o 4, né? Versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha a recomendação que Jesus fez a ele. Jesus, cumprindo lei, ele não podia declarar que foi ele que tinha curado aquele homem, porque a lei não permitia. E o que foi que ele disse para o homem? Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te a quem? O sacerdote, porque era a lei de Moisés. Qualquer um que recebia uma graça na lei, era necessário que fosse até os sacerdotes, para os sacerdotes verificar, dar o carimbo de verificação, de veredito, né? Verificar não, veredito, né? Bater o carimbo de veredito. Senão, nada feito. E foi exatamente o que Jesus falou para o homem. Não digas que eu te curei. Né? Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E o quê? Fazer oferta. Essa era a lei. Jesus está aqui cumprindo a lei, exatamente cumprindo a lei. Vai lá, fala para o sacerdote que você está curado e vai e mostra, e deposita a oferta que Moisés ordenou para todos que fosse curado de lepra, né? Cada assunto, cada milagre tinha um tipo de oferta a ser dado. Então a lepra tinha seu valor. Fazer a oferta que Moisés ordenou. Moisés ordenou ou Deus ordenou? Não, porque diz que isso aqui é a palavra de Deus. Por incrível que pareça, eu vejo por aí nessas redes sociais pessoas estudadas em ciência e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra que está com Deus ou está com Moisés? Está com Moisés. Então Moisés podia ser um Deus, mas não o Deus que criou os céus e a terra. É o que a palavra chama de deuses, né? Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus, somos deuses. Amém? O sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus cumpria a lei? Cumpria, ele é obrigado a cumprir a lei. Amém, meus amados? Então, a palavra, mesmo não sendo de Deus, mas quando você aplica o entendimento, a revelação da palavra, ela passa como se fosse realmente palavra de Deus, porque ela se encaixa, né, certinho. Agora, quando você desrespeita a palavra, você desconsidera o tempo da escrita,
e traz tudo para os dias de hoje, dizendo que, aí começam a dizer que a Bíblia toda é palavra de Deus, que não é, né? Então você fica perdido e ensina, você leva a igreja a andar por caminhos tortuosos, né? Sem a sabedoria de Deus. Vamos mais uma prova. Abra a sua Bíblia lá em Levítico. Levítico, no capítulo 14, no versículo 2 e 4. Eu vou começar do 1. Disse o Senhor a Moisés. Essa palavra aqui é Moisés que está fazendo uma narrativa. É como você falasse para mim, disse o Edival a mim, né? Mas é uma narrativa. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Jesus cumpria a lei ou não cumpria? Cumpria. E se eu for seguir Jesus? Eu vou cumprir lei. Eu sou obrigado a cumprir lei se eu for seguir Jesus. Aí eu sigo Jesus de Nazaré, cumpro a lei e me desligo da graça. Me desligo de ser cristão, deixo de ser cristão, porque eu estou cumprindo lei, né? Será levado ao sacerdote. 3. Este será fora. Este sairá fora do arraial, a pessoa que está leprosa, sairá fora do arraial e o examinará, e se a praga da lepra do leproso está curado. 4. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves, né, vivas e limpas, e o pau de cedro, e estofo, carmesim, isopo, né? Eu acho que nós precisamos ler o 5. Aí vai continuar o sacrifício, né? Mandará também o sacerdote que imole as aves num vaso de barro sobre a água corrente. Vai continuar o ritual sacrificial. Então, se eu vou seguir Jesus de Nazaré, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, a igreja que se chama de Cristo, ela erra em todos esses pontos. Além dela não conseguir cumprir os 613 mandamentos, como os judeus era ordenado a cumprir e eles não cumpriram, eles ainda guardam nem pela metade, não é, porque praticamente o sistema religioso guarda 4, né? Páscoa, que é a Santa Ceia, o dízimo, o batismo nas águas, e o que mais? É o jejum? Não é o jejum, não. E o batismo nas águas. O outro eu nem estou lembrando. Mas são praticamente o básico que a igreja pratica, são 4. Mas não era só 4. Era 613. Então, para quem quebrasse um só, se a pessoa cumprisse 612, quebrou o 613. Voltaria do princípio lá, o primeiro. Agora você imagina a pessoa que faz 4 só. Então, meus amados, é necessário que o cristão
pare de cumprir a lei de Moisés. Né? Volta lá em Mateus, nós estávamos no capítulo 8, volta no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 17, não penseis, porque quando nós da graça, nós falamos para um religioso que Jesus anulou, né, que Cristo anulou, é que eles não separam, o problema é que eles não faz a distinção do que era corpo e do que era espírito. Corpo, quando se fala do corpo, está falando de Jesus de Nazaré, ou vice-versa. Quando se fala de Jesus de Nazaré, está falando do corpo. Então aquele corpo, ele foi criado para isso, para essa finalidade, cumprir a lei de Moisés. Quando falamos de espírito, do espírito, estamos falando de Deus. Né? E o 17 o versículo 17 aqui quer dizer: não penseis, eles leem isso aqui quando nós apertamos ele, dizendo que a lei acabou. Né? Cristo aboliu a lei. Aí eles falam: não, mas Jesus não aboliu a lei. Aqui, ele está dizendo aqui, eles abrem aqui, né? Vê lá em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né? Porque os dois acabou, os dois teve fim. Os dois teve fim. A lei de Moisés teve fim, tanto é que cada vez que se troca de lei, é obrigado a trocar o quê? De sacerdote. Ou vice-versa, cada vez que troca de sacerdote, tem que trocar a lei. E a lei foi anulada, anulou o sacerdócio, o serviço sacerdotal, e agora quem é o nosso sacerdote? Cristo mesmo. Deus mesmo é o nosso sacerdote. Então, a igreja de Cristo, pelo menos a igreja de Cristo, eu não estou aqui apontando o dedo para nenhuma outra. Estou apontando o dedo para a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela não tem sacerdote, ela não tem profeta, ela não tem pastor como homem. Né? Ela tem quem? Cristo mesmo. Ele é o nosso pastor, é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta. Né? Tanto é que isso aqui é uma profecia. Então hoje não existe profecia. No momento que você está lendo aqui, você está profetizando, né? O que ele deixou escrito. Então está aqui: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Jesus de Nazaré, o corpo não veio para revogar, veio para cumprir. Vinha o quê? Para cumprir. Ele veio para cumprir. Cumpriu? Cumpriu. Beleza, agora vamos anular. Eu comprei essa taça no armazém do seu Manuel. Deixei enfiado lá. Ele anotou no caderno. Com 15 dias eu voltei lá e paguei a taça para o seu Manuel. O que é que ele fez? Ele riscou no caderno dele a minha dívida. Riscou. Ele podia riscar antes de eu pagar? Não podia. Porque eu estava devendo. E foi o caso de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o corpo, não podia revogar a lei. Porque ele veio para cumprir. A missão dele foi cumprir a lei de Moisés. E se ele não tivesse cumprido, hoje nós não estávamos nem aqui para contar a história. Né? Então a lei foi revogada. Amém, meus amados? João, lá no livro de João, vai lá um pouco mais na frente, o último evangelho de Jesus de Nazaré, né? O último evangelho da biografia, João 14, versículo do 1 ao 6. Versículo 1: não se turbe o vosso coração,
sedes, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, isso aqui, ó, fizeram isso aqui, ó, né? Fizeram isso aqui, ó. Na casa do meu pai, cadê? Há muitas moradas, mas a palavra, se não tivesse torcido ela, era a casa do meu pai é muitas moradas, porque hoje ele mora em nós. Então a casa de meu pai é muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar o lugar, né? Vou preparar lugar. 3. E quando eu for, e Pedro dizia, ó, você não vai. Foi quando ele chamou Pedro de Satanás, porque a palavra Satanás quer dizer um assunto contrário, né? É um adjetivo contrário. E Pedro estava contrário ao que ele estava falando, né? O que ele estava falando. Ele diz, depois, vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Então, ele nos recebeu. Hoje nós somos a morada dele, né? É aqui que nós vemos que o versículo 2 está torcido. Porque ele nos recebeu e nós somos a morada dele. Então, na casa do meu pai é muitas moradas. Preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejas vós também. Esteja vós também. Vamos ler o 4, vamos ler até o 6. 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Tomé. Tomé era outro que nem Pedro, né? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Se ele era conhecido como caminho. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O caminho, né? Aqui no versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E para onde Jesus de Nazaré estava indo? Para a cruz. Era o caminho do sacrifício para que o povo tivesse a salvação. Então Jesus de Nazaré não é como se escreve nos muros por aí, em para-choques de caminhão. Ah, que Jesus é o caminho. Não. Jesus foi o caminho. Ele foi o caminho. Sabeis o caminho para onde vou. 5. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Era ele o sacrifício. O caminho da salvação era ele. Salvação dos judeus, porque ele veio para os judeus, né? Então, o caminho da salvação dos judeus era ele. Ele foi crucificado, foi oferecido em sacrifício? Foi. Então, ele não é mais o caminho. Ele foi o caminho. E ele disse, ó, se creres, será salvo. Mas a maioria dos judeus não creram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha a palavra aqui, ninguém vem ao Pai. O Pai era ele mesmo que estava ali, era o Pai que estava nele. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Né? Porque se ele disse ninguém vai ao Pai, então Deus estava lá em cima.
Mas ele não disse ninguém vai, ninguém vem. O Pai estava ali. O Espírito estava ali, nele, naquele corpo. Por isso que ele disse, ninguém vem, não é vai, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Era até o 6, nós vamos ler, né? Nós íamos ler. Jesus continua falando, né? Jesus de Nazaré, o corpo, continua dizendo, se você tivesse conhecido, tinha conhecido também o Pai, porque essa era a promessa que estava escrito nas Escrituras. Uma vez a promessa chegou, as Escrituras tinham que se encerrar. Amém, meus amados? Hebreus 10. Hebreus 10, no versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. Nem o sacerdote não podia entrar lá, mas apenas o sumo sacerdote. Só ele podia entrar lá. Mas com Cristo, depois da cruz, o véu foi rasgado e todos puderam ter acesso àquele local que só o sistema eclesiástico, né, podia exercer, podia entrar. Mas com a morte dele, com o caminho feito, você está lendo junto comigo. Ele era o caminho. Ninguém vinha ao Pai senão por ele. Ele era o caminho. Ele abriu o caminho na cruz. Pagou o sacrifício, abriu o caminho, rasgou o véu. Agora vocês podem entrar. O Santo dos Santos. Por quê? Por onde? Pelo sangue de Jesus. De Yahshua. Melhor falar assim, né? Pelo sangue de Yahshua. Então, como que esse sangue vai voltar a ser derramado de novo? Porque nós diz a religião que todo mundo é pecador e apenas o sangue pode lavar os pecados. E a pergunta é: Jesus vai morrer de novo? Vai ser sacrificado de novo? Para sangrar e lavar os pecados do povo? Não vai. Então, se realmente a igreja tem pecado, essa igreja vai para o céu? Não vai. Ele mesmo disse que ele não ministra em pecado. Então ele veio, pagou os pecados, lavou a igreja com sangue, purificou, santificou e deu acesso a ele. De uma vez por todas. Não é só até o fim do ano, Natal e Ano Novo, ou Ano Novo. De uma vez por todas. 20. Pelo novo, agora não é mais um caminho velho, pelo novo e vivo caminho. Então aquele povo vivia num caminho velho, né, de milhares de anos, de mais de 1000 anos, e morto. Um caminho que não dava vida. Então eles viviam nesse caminho. E Jesus era o caminho da vida. Ele ia dar a vida dele pela nossa. Vive o caminho. Porque ele nos consagrou. Está no pretérito. Né? Se consagrou, está consagrado. Não pode voltar atrás. Deus não volta atrás do que disse. Então, ele consagrou, não vai consagrar. Se ele é o caminho, ele ainda iria consagrar. Mas ele está dizendo aqui que consagrou. Pelo véu, que é o corpo, né? Pelo véu, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Meus amados, qual é a dificuldade de entendermos isso aqui? Pelo amor de Deus, igreja. Por que a igreja não entende isso? Isso é pela a carne. Então, se eu não sou consagrado, a igreja se contenta ser consagrada com água, com óleo. E isso consagra ninguém? É lógico que não. O que nos consagrou não foi água, não foi óleo. Foi o quê? O sangue, de uma vez por todas. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de João de novo, nós estávamos no capítulo 14, você vai abrir no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 7 ao 11. Versículo 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Provém de Deus que estava naquele corpo, naquela carne. Provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Você vê que até as palavras não eram de Jesus de Nazaré. As palavras que ele professava eram de quem? Do próprio Deus. Que me deste. E eles as receberam, né? E eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Vamos ler até quanto? Vamos ler até o 11, né? Versículo 9. E por eles que eu rogo, né? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Você vê que não foi todo mundo. Então Deus entregou a ele até uma quantidade de pessoas, né? De filhos. Então ele não está rogando pelo mundo inteiro. Ele está rogando pelos que Deus deu para ele. Pelo aquele que me deste. Porque são teus. Você vê, não é dele. Eu sou de Jesus. Não, você não é de Jesus. São dele. Ele apenas estava cuidando. São teus. 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, né? Esse nós era nós e eles, seria nós e ele. Assim como nós. Vamos ler o 12, deixa eu ver. Não é o 12 não. Você pode ler aí. Eu vou ler o 12 sim, eu vou ler. Agora eu vi uma palavra aqui que me chamou a atenção. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exento o filho da perdição. Quem é esse que foi separado, filho da perdição?
que nas igrejas por aí, inclusive a adventista, eles dizem que Judas, porque a palavra está falando de Judas. A palavra diz que Judas não se perdeu, então eles vivem contra o que o próprio Jesus dizia. Né? Porque aqui ele está dizendo, isento o filho da perdição. Quem é o filho da perdição aqui? Está falando de quem? De Judas. O filho da perdição, para que cumprisse o quê? As escrituras. A escritura cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, né, meus amados? Então não tem como contestar que nós temos que viver o Evangelho de Cristo e esquecer a lei de Moisés. Volta em Mateus de novo, 16, Mateus 16, nós estávamos em Mateus 5, lemos Mateus 8, lemos Mateus 5, volta em Mateus 16. Mateus 16, no versículo 21 ao 23. 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Né? É nessa passagem que ele chama Pedro de Satanás, porque Pedro estava contra o que ele estava dizendo. E a palavra Satanás que é um adjetivo contrário a um assunto qualquer. Então, tudo que for contrário ao outro é um Satanás. Por isso que eu já tenho pregado nos meus vídeos. O nosso Satanás não é um ser de tridente, de rabo, vermelho. Não. O nosso Satanás é aquele que dorme conosco na nossa cama. É a nossa carne. É o nosso Satanás. Por quê? Ela é contra o Espírito. Então, é a nossa carne. E Jesus venceu o quê? Quando ele fala que venceu o Satanás, um deles, né? Tiveram outros, né? Um deles foi quem? A carne dele. Ele venceu a carne dele. Né? Necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser o que? Morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro diz não. Nós não vamos permitir isso, não. Foi quando ele falou, sai Satanás. Versículo 22. E Pedro, chamando-o da parte, começou a reprová-lo. Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, nós não vamos deixar. Ninguém vai fazer nada contra você. 23. Mas Jesus voltando-se, sai, Satanás. Sai, vai para lá, Pedro. Sai de mim, Pedro. Para de encher o saco. Se você não está a favor de mim, daquilo que eu estou falando, vai para longe de mim. Você não ajuda, também não atrapalha. Foi isso que Jesus falou com Pedro. Pedro não era um Satanás. Pedro não era um filho da perdição. O filho da perdição só existia um, Judas Iscariote. Voltando-se, disse a Pedro, você vê que ele está bem explícito. Ele está bem explícito no que ele falou. Disse a quem? Aqui não está dizendo, Jesus voltando, disse a Satanás. Não, disse a Pedro. Disse a Pedro, arreda Satanás. Arreda Satanás. Porque se fosse um Satanás que estivesse em Pedro, Jesus tinha falado aqui, você que está em Pedro, sai, sai. Não foi isso que ele falou. Ele foi direto na pessoa de Pedro. Disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. É lógico. Com o que Pedro queria que acontecesse,
ele não ia conseguir pagar o preço do sacrifício. Pedro não queria deixar ele pagar o preço. Se ele não paga o preço, salvação zero. Espírito Santo zero. Você está me entendendo? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, Pedro, como homem, até aos olhos humanos, Pedro, aos olhos humanos, né? Pedro não estava com mal ideia de livrá-lo, né? Se você pode livrar uma pessoa que está sendo açoitada, você está fazendo coisa ruim? Não está. Mas, no caso de Jesus, tinha que acontecer. E Pedro estava contrário a isso. Por isso que ele foi chamado de Satanás. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Versículo 15. E ele, né, Jesus, e ele morreu por todos, para que os que vivem não viva mais para si mesmos. Não viva mais para si mesmo. Ou seja, agora nós temos um dono. Quem é? Ele que nos comprou. Para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem foi que ressuscitou? O Espírito que estava dentro do corpo. O corpo virou fumaça. Tanto é verdade que no terceiro dia ele ressuscitou e os discípulos não reconheceram mais ele. Não reconheceram mais ele. Um homem que foi enterrado todo rasgado, e no terceiro dia ninguém conheceu mais ele. 15, 16, né? Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém, o Jesus de Nazaré está separado, está isento. A ninguém conhecemos segundo a carne. E o povo, aqueles discípulos, aquele povo todo, conhecia Jesus segundo o quê? Segundo a carne. Tomé, ele foi um. Qual foi o outro? Acho que o Filipe, né? Filipe também contestou. Ele falou para Filipe: Filipe, você não está me vendo, Filipe? Eu estou. Que Filipe pediu para ver o Pai. Aí ele falou: Filipe, tu não me vê, eu estou com vocês todo dia. Mas acontece que Filipe estava vendo com os olhos carnais. Filipe só estava enxergando o corpo. Filipe não enxergava que dentro daquele corpo havia um espírito. Havia Deus naquele corpo. Ninguém conhecemos a ninguém, né? A palavra está escrita a ninguém. Aqui não está dizendo que de hoje por diante, daqui por diante, vocês só podem reconhecer um como carne, Jesus de Nazaré. Não, aqui não está escrito isso. Está escrito que a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes, olha como ele está falando da pessoa de Jesus de Nazaré. Ele falou a ninguém, mas ele vai especificar a pessoa direta. Aqui ele está falando, né? A ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo? E se antes, eu vou traduzir. E se antes nós conhecemos Deus como carne, daqui por diante vocês não vão conhecer mais não. Como carne não. Porque Deus não é carne. O que os crentes vê estão ligados na carne, né? Os crentes não estão ligados no Espírito, no Cristo ressuscitado, naquele que ressuscitou. Os crentes estão ligados naquele que morreu, aquele que andava nos desertos,
Os crentes não estão ligados no que ressuscitou. Conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, meus amados, é para nós conhecer Jesus de Nazaré ou o Espírito? É para nós conhecer o Espírito. Reconhecer que era Deus que estava naquele corpo. Reconhecer que foi Deus que ressuscitou, não foi o corpo. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não o conhecemos deste modo. Vou ler o 17. E assim, se alguém está em Cristo, olha, tem o se. Se alguém está. Aqui ele não está afirmando todo mundo agora está em Cristo, não. Tem uma observação. Se alguém está. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Então, hoje, até nos nossos dias de hoje, eu não posso ver você como um ser carnal. Eu tenho que reconhecer você um ser espiritual com experiência em carne. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra. É assim que nós vivemos. Um ser espiritual com experiência em carne. Nova criatura, somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. Passou a lei de Moisés, passou aquele corpo de pecado que eles pecavam, né? Passou. Eis que se fizeram, está no pretérito. Está no pretérito. Fizeram novas. Amém, meus amados? Em 2 Coríntios ainda, tem umas 4 passagens aqui. Nós estamos no capítulo 5, volta no capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17. Versículo 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Não, porque toda a igreja só reconhece dessa maneira. Jesus é o Senhor. Tem igreja aí até que escreve na parede, faz um nome bem grandão para ver de longe, né? Jesus de Nazaré é o Senhor. Escreve ou não escreve? Faz ou não faz? Faz. São cristãos? Não pode ser. Não pode ser. Ora, o Senhor é o Espírito, aquele que ressuscitou. É o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Nós vivemos em graça, temos liberdade, mas não confundimos liberdade com libertinagem. Temos liberdade, mas não confundimos liberdade com libertinagem. Atos dos Apóstolos, essa agora é pesada, viu? Vocês crentes, vocês podiam ir dormir sem essa. Vocês podiam ir dormir sem essa, mas eu vou ler para vocês. Atos 9, versículo 1 e 2. Paulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos, né, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para sinagogas, né, Damasco, a fim que, caso achasse algum que era de quem? Do caminho. Aqueles que eram de Jesus de Nazaré. Do caminho era Jesus de Nazaré. Era ele o caminho do sacrifício. Do caminho, assim, homens como as mulheres, os levasse preso para Jerusalém.
Vamos ler o. Vamos ver se eu leio o 3. Vai. O 3 vai contar da convenção dele, do que ele viu. Aqui não vai dizer que Paulo viu um corpo, Jesus de Nazaré. Os outros discípulos sim viram um corpo. Mas Paulo viu uma luz brilhar, ou seja, o próprio Deus. Uma luz brilhar. Aí você continua lendo na sua casa, senão nós precisamos terminar, porque já deu 1 hora já. E temos 2 passagens. Atos ainda, no capítulo 11, nós vamos ler o 25 e 26. 25. E partiu Barnabé para Tarsos à procura de Saulo. 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja. Naquela igreja aqui. A igreja aqui, naquele tempo lá, dessa época aqui, é preciso nós entenda isso, né? Aqui foi uma tradução. Naquele tempo não tinha igreja, era sinagoga. Naquela igreja ensinaram, né? Era uma sinagoga, ensinaram numerosas multidão em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Havia cristianismo no tempo de Jesus de Nazaré? É lógico que não. Então, se eu estou acompanhando Jesus de Nazaré, eu sou um cristão? Não tem, nem diz o Chaves, né? Não tem por onde. Não tem por onde. 25, 26. E tendo, lembro 26, lembro todo 26, chamados de cristãos, deixa eu ver se nós lemos todo, importante que eu leio o versículo todo. Lembro, o versículo 26. Primeiro, eu vou crer até que é a 1 de Coríntios, eu escrevi aqui só primeiro, vamos ver se é a 1 de Coríntios. No capítulo 11, 1, se estiver dentro do que nós estamos lendo. Sedes meus, 1 de Coríntios mesmo, no versículo 11, 1. Sede meus imitadores, né? Foi Paulo recebeu o evangelho de Cristo. Por isso ele está dizendo, sejam meus imitadores, vocês não sejam imitadores de Pedro, de Tiago e de João, porque eles pregavam a lei, né? Eles pregavam a condenação. Pedro mesmo matou 2, Safira e seu marido, ou vice-versa, né? Matou o marido de Safira. Como era o nome do marido de Safira? Que agora o Fábio subiu da... Então, Pedro, com a sua lei, matou 2 ainda. Né? Ananias, né? Agora vê. Ananias e Safira. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não imitava Jesus de Nazaré. Se Paulo imitasse Jesus de Nazaré, ele também não seria um cristão. Seria o quê? Apenas um judeu como ele era. Mas ele seguiu o evangelho de Cristo e chamado de cristão. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Tito. Tito, do capítulo 1, 13. Capítulo 13, nada. Tito, capítulo 3. Para nós encerrarmos. Tito, capítulo 3, nós vamos ler do 3 ao 7. Pois nós também, outra hora, éramos
nécio, não sabia de nada. Era nécio na palavra, né? Olha, é Paulo que está confirmando isso. Paulo era um dos maiores teólogos da lei. E o que é que ele está confirmando aqui? Qual é o testemunho que Paulo está dando aqui? Era um nécio. Pois nós também, outra hora, éramos nécios, desobedientes, né? É o que eu vejo na igreja hoje, pessoas nécias, não sabem de nada de Bíblia, né? Por isso que eles são desobedientes ao Evangelho de Cristo. Nécios, desobedientes, desgarrados, né? A igreja está desgarrada de Cristo, porque a igreja está agarrada no corpo ainda, desgarrados, escravos, né? Eles eram os escravos, e é o que a igreja está hoje, escrava de homens, né? Nego confessando que é serva de Deus, mas na verdade são servas de homem, né? Trabalhas para homem, para enriquecer homens, não trabalha para Deus. Desgarrados, escravos de toda sorte de paixão. Toda sorte de paixão. Prazeres, vivendo em malícia, é que os pastores vivem hoje, em malícia, enganando a igreja, né? Fazendo negociata com Deus, em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Já tem o 7, né? 4. Quando, porém, olha a palavra no pretérito, quando, porém, se manifestou, a palavra está no pretérito. A igreja não sabe o que é pretérito. Está no pretérito passado. Consumado, pretérito consumado. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, se manifestou, não vai mais, não espere mais salvação. Ou você é um salvo ou você não é. A benignidade de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e o amor para com todos. 5. Não por obras de justiça praticada por nós, não por jejum, não por batismo nas águas, não por Páscoa, que é a Santa Ceia, não por dízimo, não por ir buscar ele dentro do local, porque tudo é obra nossa. Se eu praticar, se eu der o dízimo, a obra de quem é minha, é minha. Mas ele não divide sua glória com ninguém. Cadê? Onde eu parei? Por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Tudo é ele. Sua misericórdia. Ele, no pretérito de novo aqui, ó, ele nos salvou. Meu amado. Ele nos salvou. Como que eu vou me salvar? A palavra está no pretérito passado. Pretérito consumado. Está no pretérito consumado. Ele nos salvou. Mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. 6, vamos ler até o 7. 6. Que ele, olha a palavra de novo, no pretérito, derramou ou vai derramar? Porque se a igreja tem pecado, o sangue vai ter que ser derramado de novo. Mas isso não vai acontecer. Então a palavra está no pretérito. Derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, por meio do corpo. Por meio de Jesus Cristo, aquele corpo que carregava Cristo. Palavra no pretérito, só consumação. A igreja não reconhece isso. No pretérito, Salvador, cadê? Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado, pretérito, né?
pretérito, consumado, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros. Tornemos, não vamos nos tornar. Nós não temos herança mais a receber. A herança nós já recebemos. Nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém, meus amados? Você recebe? Você reconhece a obra consumada? Você reconhece que você não tem obra mais para fazer? A obra foi consumada. O que você precisa é viver essa obra. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que o Espírito da graça de Cristo venha penetrar na mente e no coração de cada um que tenha ouvido esta palavra. E assim eles vão ser resgatados. Vão ser resgatados. Porque eles já foram salvos. Só precisa ser resgatado da mente que está perdida. Amém? Paz eterna a todos vocês. E domingo nós vamos voltar na última ministração, herança de pai. Né? Eram duas. Ministramos uma quarta-feira e quarta-feira que vem nós vamos ministrar a outra parte. Herança de pai. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês.